Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro para tratarmos dos interesses das famílias brasileiras em relação ao planejamento patrimonial dessas famílias. Muito obrigada por estarem aqui comigo. A minha missão é passar informação para vocês e a sua missão é não se fazer procrastinar, é se fazer de ação, pessoa de ação, para que modifique a sua vida e você não passe pelos prejuízos e pelas dores de uma sucessão sem planejamento. O tema que nós vamos desenvolver hoje diz respeito a famílias que exercem atividades econômicas. E isso é muito, muito sério. Por quê? Porque quando se constitui uma sociedade para que ela ampare o patrimônio da família, a gente está visando exatamente proteger esse patrimônio para uma sucessão. Mas suponhamos que essa família, além de ter essa sociedade já com o patrimônio todo concentrado nesse CNPJ e já preparada nessa sociedade, a sucessão, por exemplo, se tiver poucos imóveis, uma única sociedade vai cumprir essa missão de concentrar o patrimônio e de distribuir esse patrimônio na ausência do pai e da mãe. Entretanto, se essa família tiver muito mais patrimônio, é necessário a implementação de um sistema. Por quê? Porque uma única sociedade não vai proteger essa família. Então, quando a família, por exemplo, exerce uma atividade econômica e tem uma outra sociedade, aquele pai, aquela mãe, por exemplo, participe de outra sociedade, aquela sociedade também vai exigir um planejamento. Por quê? Porque na ausência do sócio, aquela sociedade não recebe os herdeiros. Ou, se receber os herdeiros, vai receber os herdeiros sob condições previstas no contrato social. Então, para que essa família tenha realmente protegido o seu patrimônio, já todo concentrado num CNPJ à parte, é preciso também proteger o patrimônio concentrado, por exemplo, nessa sociedade que exerce atividade. E essa sociedade que exerce atividade, para ela poderá ser implementado um outro planejamento. E aí compõe o sistema inteiro da família. Qual que seria, por exemplo, um passo que pode ser adotado para preservar o patrimônio daquela pessoa jurídica que exerce atividade em benefício dos sócios que fazem parte da família que está na outra sociedade holding patrimonial familiar? O que nós, às vezes, dependendo da situação, mas é uma situação bastante peculiar, mas que acontece mais vezes, naquela sociedade que existe, por exemplo, atividade, existe lá um terreno, por exemplo, muito grande, e esse terreno, ele possa, de alguma forma, em algum momento, servir também de outra renda para aquela sociedade. Então, pode ser feita, por exemplo, uma cisão daquela sociedade que exerce atividades, retira daquela sociedade aquele terreno grande, implementa em outra sociedade aquele terreno grande para o fim específico, por exemplo, de loteamento.
E aí aquela empresa que exercia uma atividade, que por conta daquela atividade ela acabou adquirindo um patrimônio grande, mas a atividade dela não se mistura com a atividade imobiliária, pode-se fazer a cisão, retira-se então desta sociedade esse específico bem, com esse específico bem institui uma outra sociedade e nessa outra sociedade ela já nasce com a previsão de loteamento, de incorporação, seja qual for o dom daquele bem, né? O bem ele tem o dom de ser comercial, porque está numa área comercial, por exemplo, o destino, a função de ser mais comercial ou residencial, enfim. Então, faz uma alteração naquele contrato social daquela sociedade que foi cindida, retira-se daquela sociedade esse patrimônio, tem algumas regras contábeis que precisam ser observadas nessa cisão, constitui uma nova sociedade com esse imóvel para fins, por exemplo, de loteamento, e aí sim implementa o loteamento que vai gerar outra riqueza para aquela família. Mas não pode acabar esse movimento e esse planejamento simplesmente com essa cisão, porque em algum momento, se isso se der, eh, se tiver alguma dificuldade, se passar por alguma situação em que haja responsabilização grande dos sócios, essas sociedades em algum momento podem alcançar o patrimônio do sócio que tem lá a sua sociedade familiar, a holding familiar. Então, o que, que a gente normalmente faz nessa situação? Então, faz a cisão, cria-se então as duas sociedades. Criadas as duas sociedades, a gente faz então a criação de uma holding controladora dessas atividades, que não tem nada a ver com a holding familiar que já está implementada. E com esse movimento, criando essa terceira empresa que vai controlar a sociedade que é a loteadora e a outra sociedade que exerce, por exemplo, atividade industrial, essa sociedade holding, ela vai controlar essas duas sociedades e, ao mesmo tempo, ela vai criar uma barreira intransponível, uma barreira mesmo entre aquele patrimônio que já está constituído para o planejamento da família numa holding patrimonial, já estava pronto, com esse patrimônio que está sob o controle dessa agora holding de atividades, que não se confunde com a holding patrimonial. E aí sim está realizado esse muro, está criado, construído esse muro que não compromete, que vai impedir o comprometimento dessas atividades no patrimônio da família. Muito bacana essa escolha, essa opção. Então, montada essa controladora, as controladas não podem ter como sócios os filhos lá da sociedade holding familiar, para que realmente esse muro seja intransponível. Esse é o pulo do gato nesse movimento de criar uma holding para as atividades e uma holding para o patrimônio da família. Os sócios dessa sociedade não podem ter como sócios os filhos dessa outra sociedade da holding. Precisa de ter essa distinção, precisa de respeitar isso. Então, a controladora, ela não responde pelas controladas. Por quê? Porque a gente adota agora a lei da economia que foi instituída em 2019, a lei da liberdade econômica, porque vai faltar propósito naquela sociedade controladora de lesar o credor da controlada. Então, isso vai parar lá nas atividades que estão desenvolvidas aqui embaixo. Então, é um movimento mais sofisticado, mas é um movimento que protege
as famílias, né, porque essa sociedade que já está constituída para amparar o patrimônio da família para os efeitos de sucessão, não tem nenhuma comunicação com as sociedades que exercem atividades. Por quê? Porque elas estão num outro sistema que não se comunica com esse sistema anteriormente implantado. Então é bacana que seja tomada essas medidas para que esse ambiente que é abrangente proteja a família que exerce atividade econômica, ok? Não é muito simples, mas se você ouvir mais de uma vez, você cada vez que ouve vai entender esse raciocínio, tá bom? Se precisar de mais informações, visite o nosso canal. O link do nosso canal vai estar, das nossas redes sociais vão estar aqui. Tem outras informações em outros canais, no Instagram, no Facebook. Basta visitar. A cada visita vocês vão ter mais informações e mais conhecimento sobre o planejamento patrimonial da família. Espero vocês no nosso próximo encontro. Se você achou que esse assunto é bacana, é interessante, compartilhe com seus amigos, tá bom? Deixe seu like aqui para fortalecer o nosso canal e divulguem e nos ajudem, tá bom? A gente conta com vocês. Grande abraço. Eu conto com você. Eu te informo e você me ajuda a divulgar a informação. Obrigada, até a próxima.